Olá a todos, boa noite. Mais cedo eu abri um assunto, né? A questão entre Exu Orixá e Exu de Umbanda, né? Quando a gente vai falar sobre Exu Orixá, toda vez que a gente vai falar não só sobre Exu Orixá, como qualquer outro orixá, desde Ogum, Xangô, né? Iemonjá, Oxum, a gente sempre tem que lembrar de onde vem o orixá, né? Orixá vem do povo Yorubá. Quem traz orixá para o Brasil é o povo Yorubá, né? O orixá chega no Brasil no século XIX, junto com o povo Yorubá. Então, quando a gente vai falar de Exu, a gente tem que lembrar de onde que Exu vem, né? O povo que cultua Exu. Para o povo Yorubá, isso não generalizando, mas para algumas famílias vão enxergar de um jeito e outras famílias vão enxergar de outro jeito, né? Por exemplo, a família que eu estudo, com quem eu estudo, enxerga Exu como a primeira criação de Olodumare, né? O Akoda, o Axeda, né, de Olodumare. Quando Olodumare cria o universo, Exu já é presente ao lado de Olodumare, né? Por isso Exu carrega o cargo de ser o transportador de axé, do axé de Olodumare, né? O Akoda, a primeira estrela, o Axeda, o primeiro axé primordial, né? A gente enxerga Exu assim, né? Até tem uma cantiga de Umbanda que diz: sem Exu não se faz nada. E isso é bem real na tradição Yorubá e na tradição, por exemplo, que eu sigo, que a minha família segue. Por isso que a gente se oferece Exu primeiro, né? Ah, mas a gente oferece Exu de Umbanda? Não, a gente oferece Exu Orixá. Porque sem Exu não existe axé, né? O Olodumare encarrega Exu de ser o transportador do axé. Quem corta o axé da vida do ser humano não é outro orixá, é Exu. Exu é aquele que carrega o olopá, né? O bastão, o cajado. Então, como que Exu, orixá, esse ser, né, primordial, né? Alguns vão falar que o primeiro orixá a ser criado é o Batala, né? É o Xalá, mas não, porque até um Itã mesmo diz que o Batala, quando é encarregado de criar a terra, criar o ser humano, ele encontra Exu, né? Ele encontra Exu e Exu embriaga ele com vinho de palmas, né? Porque ele não quis pagar a oferenda para Exu. Ele não quis consultar Ifá, né? Para saber qual oferenda ele poderia fazer para Exu para facilitar a vinda dele até a terra, até o Aiê. Então, como que esse ser primordial, né, criado por Deus, que é o mais próximo de Deus, vira Exu dentro da Umbanda, né? Exu chega no Brasil no século XIX. No século XIX já existia muita macumba no Brasil, né? Já existia muitos trabalhos sendo feitos no Brasil, né? Muitas pessoas vão debater comigo, dizer que a Umbanda é criada em 1908, né? A palavra Umbanda não foi dita em 1908, né? A prática umbandista também não começa em 1908, ela é bem antecessora a isso, né? Em 1908 acontece um marco
é diferente, é outra história, onde começa a ter reconhecimento por isso, né? Pela elite branca, pela branquitude da época, né? Porque antes disso o que existia era macumba, macumba era coisa de preto, né? Então a elite branca ela não conseguia chegar nesses lugares. É onde o espiritismo era muito forte no Brasil, né? Então em 1908 acontece esse marco, onde essa branquitude começa a chegar, né, a ter acesso a essas práticas. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Vamos voltar ao foco, né? Então no século XIX, quando chega o povo iorubá no Brasil, né, sequestrado da sua terra, trazido à força, né, porque muitos pensam que eles quiseram vir. Não, eles não quiseram vir, né? Eles foram sequestrados, foram abusados, né, trazido para cá obrigatoriamente, não foi um querer. Chega esse povo e está tendo muita prática, né, espiritual já no Brasil, feita pelo povo bantu, feita pelo povo indígena, né? Já havia essas práticas. Como chamava o tranca-rua, né? Como chamava a Maria Padilha, né? Que quando a gente vai para Pombagira, a gente também já vai para outra história, que já vem de outro nome, né? Que já vem do nome de um iquice aí, que é Pamunigila, né? Então, como que se chamava o Caveira, né? Como se chamava o Sete Encruzilhado, Sete Encruza, né? Era chamado só disso, né? Como que era chamado a prática espiritual desses espíritos? Vamos chamar o povo da rua. Era isso. Vamos chamar o povo da rua. Vamos virar a banda pro povo da rua. Né? Como que se chamava? Vamos chamar o seu tranca-rua, vamos chamar o seu caveira, vamos chamar o seu sete caveira, vamos chamar o seu sete catatumba, né? Não era Exu, vamos chamar o Exu caveira, vamos chamar o Exu tranca-rua, vamos chamar o Exu marabô. Não, era só o nome, seu marabô, seu tranca-rua, né? Aí o que acontece? As pessoas começam a ver a questão do o que Exu traz, né, junto com o povo iorubá, a liberdade de Exu, né, e começa a associar esses espíritos com o Exu orixá, né, e começa a associar essas entidades com o Exu orixá, pela liberdade, pela forma de dizer, pela forma de falar, pela gargalhada, né? A liberdade de expressão, né? Falar na lata ali, né? Então eles associam. E começa a questão. O seu tranca-rua vira Exu tranca-rua. O seu marabô vira Exu marabô. O seu caveira vira Exu caveira, né? O seu sete encruzilhada vira Exu sete encruzilhada, né? É quando há essa mistura. Mas a gente não se vê Exu orixá como se vê uma entidade que trabalha na Umbanda, né? Que carrega esse nome de Exu, né? Por que não se vê? Porque um espírito incorporado dentro da Umbanda, ele é um espírito que já teve em terra, já foi um espírito vivo, né? A gente incorpora espírito que já foi vivo, já teve como a gente,
vivo em terra. Ah, mas ele evoluiu e virou uma entidade de luz. Não, não é isso. Não é essa a questão. Ele já foi um espírito vivo, como a gente. Algumas pessoas dizem que você, antes de morrer, você decreta o que você quer ser. E algumas pessoas dizem que quer ser Exu, quer virar Exu. Mas vira Exu? Não sei. Não voltaram para dizer, mas algumas pessoas dizem que querem virar Exu, né? Como um caboclo, né? Um caboclo que incorpora hoje no médio, ele foi um indígena, de uma tribo indígena, né? Muitas pessoas erroneamente vai dizer, o meu caboclo ele é americano. Não é nada, esquece isso, não é americano. Seu caboclo é brasileiro. Ele estava aqui no Brasil, ele viveu no Brasil, o Brasil foi tomado dele. Esquece de, o meu caboclo é um opaxa americano. Não, não é. O caboclo é brasileiro, é aquele que cavucou a terra, que fez um monte de coisa, aquele que lutou contra o europeu, contra o colonizador, o escravagista. Esse é o seu caboclo, né? Então, Exu, o povo da rua, né, se transforma em Exu por essa questão de liberdade, né, da forma de dizer, de se expressar, de ser feliz, porque Exu também é felicidade, né? Todos nós temos Exu, orixá dentro da gente, né? O Bara, aquele que se esconde no corpo, o dono do corpo, né? Então é isso. Espero que eu tenha esclarecido algumas coisas. No decorrer dos dias aí a gente vai gravando mais sobre a questão de Exu, como que Exu é demonizado. Muitas pessoas pensam que Exu é demonizado no Brasil, e antes disso Exu já tinha sido demonizado, né? Exu, antes de ser demonizado no Brasil, Exu foi demonizado, e foi demonizado incrivelmente por uma pessoa preta, né? Mas isso é tema para outro vídeo, tá bom? Obrigado, boa noite, axé, mujubá, saravá, obrigadão.